Lançado em 2007, Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo é um filme que provavelmente vocês já devem ter assistido. Eu acho difícil vocês nunca terem assistido esse filme, porque ele é bem nostálgico. E no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo do resumo desse filme. Então fiquem nesse vídeo até o final, porque esse vídeo vai estar muito, mas muito interessante. Não se esqueçam de comentar aqui se vocês já ouviram falar ou não desse filme. Em Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo, nós acompanhamos o personagem Franjinha, que está fazendo uma das suas novas criações em seu laboratório. E uma das criações que ele está fazendo é uma máquina do tempo, onde ele vai usar os 4 elementos que vão estar dentro de um flasco para poder completar essa sua criação de máquina. Mas enquanto isso, nós acompanhamos a personagem Mônica e Magali, que estão ali se preparando para poder fazer um piquenique. Magali, como sempre, antes de começar o piquenique, já está se alimentando e comendo várias maçãs uma atrás da outra, fazendo a Mônica reclamar com ela, porque ela está comendo os alimentos ali antes do tempo. E ao mesmo tempo, as duas estão esperando o Cebolinha e o Cascão para poder os dois também participarem daquele piquenique. Mas ao invés do Cebolinha e dos Cascão irem até ela para poder participar desse piquenique, eles estão tramando novos planos, porque como sempre, o Cebolinha é a cabeça central no quesito de pensar em alguns planos para poder roubar o Sansão, que é o coelhinho da Mônica. E entre essas criações de planos dele, o plano é fazer com que a Mônica caia dentro de um buraco e depois eles acabem jogando um ninho, cara, de abelhas em cima dela, para assim ela jogar o próprio Sansão para fora do buraco e eles conseguirem pegar o Sansão para poder eles fazerem o que quiser com o Sansão, com o coelho, que na realidade é destruir o bicho, ficar quebrando o brinquedo da própria Mônica. Mas como sempre, esse plano acaba não dando certo, porque ele pede pro Cascão subir em cima de uma árvore, colocar um aquário na cabeça para poder não ser picado pelas vespas, mas isso não dá muito certo porque algo que o próprio Cebolinha criou acaba sendo usado para ser algo contra ele mesmo, porque tudo que ele criou vai contra ele, fazendo assim eles serem atacados pelas vespas e ao mesmo tempo eles irem correndo dessas vespas até a localidade onde a Magali e a Mônica estão preparando o piquenique, fazendo a Mônica perceber que eles estavam criando um plano para poder roubar o Sansão dela. Isso porque nesse corre-corre do Cascão e do Cebolinha ele deixou cair um mapa com os planos escritos ali do que eles iriam fazer, fazendo a Mônica descobrir tudo isso e acabar correndo, balançando o Sansão como sempre, para poder bater com o Sansão, tanto no Cebolinha, tanto no Cascão. E nesse corre-corre do Cebolinha e do Cascão fugindo das vespas ali, do ninho de vespas ali, isso faz com que eles acabem entrando dentro do laboratório do Franjinha e estragando toda a experiência que o Franjinha estava fazendo em relação à máquina do tempo. Isso porque no momento em que a Mônica vai jogar o Sansão no Cebolinha, o Sansão acaba pegando dentro da máquina do tempo que o Franjinha ainda estava finalizando o experimento, fazendo assim eles destruírem quase por completo o experimento do Franjinha. Como vocês devem lembrar, anteriormente eu falei que essa máquina do tempo era composta por 4 flascos de elementos diferentes, sendo eles os 4 elementos: ar, fogo, água e terra. Fazendo assim agora a Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão terem que entrar dentro dessa máquina do tempo e ir para cada linha temporal de várias terras alternativas para conseguir pegar cada um desses 4 elementos. Só que o personagem Bidu, o cachorro do Franjinha, acaba entrando dentro dessa máquina do tempo junto com os 4 personagens, algo que não era para ele ter feito, mas que ele fez isso só para poder entregar o Sansão, que é o coelho da própria máquina, fazendo agora tanto a Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão entrarem nessa máquina do tempo e também o próprio Bidu por acidente. E a Mônica acaba indo para uma linha do tempo que é do local pré-histórico, onde ali ela acaba vendo vários dinossauros, cara, e ali ela acaba também conhecendo um personagem que se chama Piteco, que é um homem das cavernas e que acaba salvando a Mônica de ser devorada por esse dinossauro. Ali, esse personagem, que é o homem das cavernas, acaba dizendo pra Mônica que ela precisa ajudar ele com uma parada, porque um cara que se chama Tuga acabou sequestrando uma amiga dele. E esse Tuga é um cara que está envolvido com coisas relacionadas ao fogo. Isso porque esse cara se diz o deus do elemento do fogo e sequestrou essa amiga do Piteco e colocou ela dentro de um local que está perto de um vulcão. E a Mônica, acreditando que esse cara possa estar com o vidro lá, né, com o frasco com o elemento do fogo,
ela acaba ajudando esse homem das cavernas e indo com ele até esse local onde a amiga dele está sendo mantida sequestrada como refém. Esse tal Tuga, o deus do elemento, está tentando forçar essa amiga do homem das cavernas a casar com ele, algo que ele acaba não conseguindo. Isso porque o homem das cavernas acaba evitando que isso acabe acontecendo e ao mesmo tempo a Mônica acaba agredindo esse Tuga, fazendo ele ser desmascarado e sendo mostrado sendo um cara que estava só fantasiado e fingindo ser um deus do fogo, quando na verdade ele era só um cara que o pessoal ali já conhecia e que principalmente o Homem das Cavernas sabia quem era e que era exatamente uma pessoa que sempre quis casar com a amiga dele, sempre estava ali tentando casar com essa personagem ali que acabou sendo sequestrada. Aliás, nesse momento tem até uma referência a Scooby-Doo, isso porque já que ele é desmascarado, ele acaba dizendo que isso não aconteceria se essa personagem, que no caso era a Mônica, tivesse estragado todo o plano dele. O personagem Pitoco faz o vulcão entrar em erupção e ao mesmo tempo a Mônica consegue pegar de volta o frasco que está o elemento fogo ali, fazendo ela conseguir completar a sua missão de conseguir pegar pelo menos um elemento. Mas algo que eu não falei anteriormente é que o Franjinha acabou dando para cada um relógio comunicador, onde lá nas linhas do tempo todos os quatro poderiam se comunicar com o Franjinha para poder falar como estava indo a sua missão. E assim que a Mônica conseguiu pegar esse elemento do fogo, ela se comunicou com ele para ali mandar pelo reloginho mesmo esse elemento para poder ele conseguir ir completando a sua experiência ali com a máquina do tempo. E é isso que ela faz, ela pega esse elemento do fogo e manda pro Franjinha via tecnologia. Enquanto isso, o próprio Cascão está em um período colonial num local onde tem pessoas indígenas, que no caso esses povos indígenas se chamam Papacapim Cafuné. Mas nessa localidade colonial tudo está numa ruína grandiosa, isso porque eles estão sem água e sem alimentos. Até porque sem água não tem como eles se alimentarem, e aquele local está numa completa secura. E quando o Cascão fica feliz pelo local que ele caiu não ter água, isso porque o Cascão odeia água, odeia tomar banho, ele acaba mudando essa percepção ao ver que enquanto ele está feliz, a população ali, os povos indígenas estão tristes por eles não terem como se alimentar, se banhar e também beber água, por conta de ali não ter nenhuma água para eles. E quando o Cebolinha acaba avistando um dos indígenas, ele acaba se assustando e se escondendo atrás do seu próprio guarda-chuva, dizendo em voz alta o termo guarda-chuva e fazendo o garoto índio pensar que ele estava falando que ele seria o guarda-chuva, o cara que iria trazer a água para toda a população indígena, sendo que não, o Cascão só quis dizer que ele estava segurando o guarda-chuva dele, mas o garotinho acabou entendendo outra coisa, achando que o Cascão poderia ser o salvador do povo indígena. E agora esses indígenas acham que o Cascão vai ser o responsável em trazer a água novamente para a população indígena. Mas ao mesmo tempo, o Cascão e esse indígena acabam vendo um cara que está sinistro ali, que aparentemente é o responsável por ter roubado toda a água da população indígena. Isso porque ele está usando um frasco do elemento de água que fez com que ele acabasse sugando toda a água da população ali. E agora esse cara, além de ter sequestrado tanto o garotinho quanto o Cascão, ele faz os dois trabalharem para poder tentar catar ouros. Em um momento que ele acaba parando para poder almoçar, ele não alimenta nem o Cascão e nem o garotinho indígena e ao mesmo tempo prende os dois em um local que parece até uma grade de prisão, né, feita de madeira, fazendo assim eles ficarem em cima dessa árvore aí, presos enquanto o cara lá está se alimentando, fazendo o Cascão e outro garotinho ver ele se alimentar. Desesperado, o Cascão entra em contato com o Franjinha, pedindo para poder o Franjinha dar um jeito de ajudar ele naquela situação. E nessa ocasião o Franjinha entra em contato com a Mônica para assim a Mônica conseguir ir até a localidade onde o Cascão está para poder resolver essa situação. E é isso que ela faz. Chegando lá, ela acaba dando uma bela porrada nesse cara ali que é o responsável por ter roubado a água de toda a população indígena e ao mesmo tempo o Cascão consegue fazer com que toda aquela água volte para a população, fazendo todos agora ficarem felizes.
e agora eles conseguiram resolver pelo menos essa situação e o Franjinha tem o elemento do fogo e o elemento da água em suas mãos. Bem, mas bem no futuro, na Terra, mas ao mesmo tempo no espaço, o personagem Cebolinha acaba indo até um posto espacial, uma nave grandiosa espacial, onde ele acaba conhecendo um cara que se chama Astronauta. E ali o Cebolinha tenta contar todo o seu plano para ele sobre o que está acontecendo ali, mas pela maneira que o Cebolinha fala, o próprio astronauta não consegue entender o que ele está querendo dizer, porque o Cebolinha ele troca o R pelo L. Mas ao mesmo tempo, nessa ocasião, enquanto o astronauta está tentando entender o que o Cebolinha está falando, ambos acabam sendo atacados por piratas espaciais que estão ali para poder tentar destruir aquela nave e também destruir também o astronauta. Isso porque eles têm uma rincha, né? Esse astronauta e esses piratas espaciais têm uma rincha de muito tempo. Piratas espaciais esses que são comandados por uma mulher que se chama Cabeleira Negra, que é uma mulher responsável por estar sempre caçando e procurando tesouros pelo espaço. E ali a personagem acaba procurando o elemento do ar, elemento esse que o Cebolinha está ali sendo responsável em tentar encontrar até conseguir entregar de volta para o Franjinha. Enquanto a Mônica, a Magali, Cascão, o Cebolinha estão tentando resolver essa situação, o Franjinha anda vendo pelos seus telões de segurança que o mundo principal deles está sendo afetado. Isso porque os locais, as localidades estão se congelando de pouco a pouco. E por um monitor, ele acaba vendo que a localidade onde o Chico Bento, o personagem Chico Bento, mora, está sendo afetada, isso porque todos ali estão sendo congelados. E ali nós vemos que a personagem Magali, entre todos os personagens, ela acabou indo para uma linha do tempo onde a Mônica, o Cebolinha e todos os personagens ali ainda são crianças, fazendo assim ela conhecer a sua própria mãe do passado e se conhecer ao mesmo tempo. E o engraçado é que a mãe dela acaba chamando ela de uma sobrinha que ela tem, isso porque aparentemente a Magali, depois de grande, parece com a própria tia dela. Então, ao ver a própria mãe, a mãe dela pensa que ela é a sobrinha da mãe dela. Então, é meio confuso, mas eu acho que vocês entenderam essa ocasião. E ali, a própria Magali acaba vendo tanto o Cebolinha bebê e tanto a Mônica bebê, que estão um do lado do outro, brincando ali, mexendo na terra ali, e ao mesmo tempo a Mônica bebê está segurando o elemento da terra dentro de um flasco ali. Então a Magali vai até essa Mônica bebê, tenta pegar aquele frasco ali de terra várias e várias vezes, mas ela acaba falhando e não conseguindo pegar da mão da Mônica bebê. E nesse momento, nesse período, o Franjinha acaba percebendo que várias localidades a mais, incluindo a própria localidade dele, está sendo mais afetada ainda e sendo mais congelada ainda, o que faz ele mandar o Cascão para poder tentar salvar o Cebolinha e ajudar na situação do Cebolinha. Isso porque após o Cebolinha ter encontrado aquela personagem que é a Cabeleira Negra, ela acabou jogando um feitiço nele, uma parada nele que fez com que ele acabasse se transformando em um rato em alguns minutos. E se ele não falar o termo Cabeleira Negra de uma maneira certa, para uma maquininha que está ali, ele vai se transformar em um rato. Então, ao Cascão chegar nessa localidade onde o Cebolinha estava, juntamente com o astronauta que está paralisado, pelo Cascão feder pra caramba, isso faz com que o astronauta volte ao normal e, ao mesmo tempo, o Cascão fala o termo Cabeleira Negra para poder fazer com que o Cascão não seja transformado por completo em um rato. E nesse momento, tanto esse astronauta, o Cebolinha e o Cascão vão até a nave dessa Cabeleira Negra para poder pegar o flasco do elemento do ar da mão dela. Algo que eles acabam conseguindo. Ali eles acabam até descobrindo que essa Cabeleira Negra, na verdade, é uma mulher careca que estava usando uma peruca. Várias coisas interessantes acabam acontecendo ali naquela obra e que são bem interessantes e criativas também. Depois nós vemos que a personagem Dorinha, que é uma garota que tem um problema visual, né? Ela é uma personagem cega, ela está ali andando pelas ruas até que ela percebe que tudo ao redor dela está paralisando, está perdendo o som. E isso preocupa a personagem e faz ela entrar dentro do próprio laboratório do Franjinha. E ao a máquina do Franjinha acabar explodindo, isso afeta o olhar, a visão do Franjinha, fazendo ele pedir a ajuda da Dorinha para ajudar ele a trazer todos os outros personagens de volta. E ali naquela ocasião, o próprio Cascão e a própria Mônica e também o Cebolinha são mandados para a Terra, ali para a linha do tempo, onde a Magali está ali. Isso porque a Magali não está conseguindo pegar o elemento da Terra da mão da Mônica bebê, porque a Mônica bebê está chorando pra caramba e não está deixando a Magali pegar esse elemento da Terra. Então a própria Magali achou que a única pessoa que poderia pegar esse elemento da mão da própria Mônica seria a própria Mônica já crescida.
Enquanto a Magali está tentando pegar o elemento da terra da mão da Mônica bebê, o chão vai se dividindo e vai criando ali um terremoto grandioso, fazendo assim eles às pressas tentarem concretizar essa missão. E no momento que o Cebolinha acaba vendo que o Sansão caiu na mão dele, ele aproveita a oportunidade para poder conseguir fazer o que ele sempre queria, que era ter o Sansão em suas mãos e conseguir destruir o Sansão. Mas naquele momento ele acaba mudando de ideia, isso porque a Mônica convence ele a dar o Sansão na mão da Mônica bebê, para assim a Mônica bebê trocar o frasco do elemento da terra pelo próprio Sansão, e é isso que ele faz. Ele entrega o Sansão na mão da Mônica bebê e a Mônica bebê fica feliz e ao mesmo tempo troca esse Sansão em troca do próprio frasco e acaba entregando o frasco de elemento da terra para o próprio Cebolinha, e ali eles conseguem completar a missão. E ambos acabam voltando para a localidade que é o laboratório do próprio Franjinha. Mas algo acaba dando errado, isso porque nesse momento vários personagens Cebolinha, o próprio Cascão, a Magali, o Franjinha, a Dorinha, acabam sendo paralisados pelo aquele congelamento que tem relação com a máquina do tempo e a concretização da missão, fazendo a Mônica pensar que alguma coisa deu errado naquela situação. E ela acaba lembrando que o motivo de todos estarem congelados e a missão não ter sido concretizada é porque o Sansão dela acabou ficando nas mãos da própria Mônica bebê, fazendo assim a Mônica crescida, né, ter que voltar para a localidade, para a linha do tempo onde ela era um bebê, para assim ela pegar o Sansão de volta. E naquele momento que a Mônica pega o Sansão da mão da Mônica bebê, a Mônica crescida vira e fala que isso vai doer mais nela do que nela mesma bebê, mas que vai ser para um benefício bom. E nesse momento que a Mônica acaba pegando o seu próprio Sansão da própria Mônica bebê, o pai da Mônica bebê acaba entrando dentro do quarto e acaba dando um presente para a Mônica bebê, que ali dentro daquela caixa de presente está exatamente o Sansão. Então, de qualquer jeito, a Mônica teria aquele Sansão, porque é um evento canônico na vida da Mônica, vamos dizer assim. Já que nós estamos falando sobre viagem no tempo, linha temporal, a gente pode falar que isso é literalmente um evento canônico. E depois da Mônica ter conseguido concretizar essa ocasião, todos ficam felizes e ali todos seguem as suas vidas. Ah, e uma coisa que eu tava observando quando eu ouvi a voz do pai da Mônica bebê, eu pensei, cara, essa voz é do Maurício de Souza, né? E sim, a voz é do Maurício de Souza, que pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, né? Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica, é o criador da animação, quadrinhos da Turma da Mônica. Então, depois de ver que a missão está completa, todos ficam felizes, principalmente Cebolinha e o Cascão, que acabam passando dos limites e acabam pisoteando o Sansão da Mônica, fazendo a Mônica ficar completamente bolada e ir correndo até eles para poder meter a porrada nos dois moleques. E ali a animação acaba. Então é isso, gente. Esse foi o resumo do resumo da animação Turma da Mônica, uma aventura no tempo. Um vídeo muito aleatório, porque, cara, um cara de 21 anos trazendo um vídeo sobre Turma da Mônica seria um pouco estranho, mas pra mim não é, porque, pô, cara, a animação é boa, velho. A gente tem que parar com esse preconceito aí de não poder assistir animação porque você é adulto. Não, não tem essa. Tu pode assistir o que você quiser. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e deixem suas opiniões aqui sobre esse vídeo. E também deixem suas sugestões de vídeos aqui, que tipo de filme vocês querem que eu traga um resumo, porque vai ser muito importante os comentários / opiniões de vocês. Mas por favor, tá, gente? Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque essas duas coisas são muito importantes. Até o próximo vídeo, gente. Valeu! Tchau, fui!